um homem segundo o coração de Deus, ele conquistou o reino de Israel contra o reino de Judá, e assim eles viveram por mais 400 anos. Judá teve 20 reis, Israel teve 19. Só que vocês lembram da proposta que Moisés fez? Há centenas de anos atrás? Pois é, eles não escolheram honrar a aliança com Deus. E foi aqui que nós terminamos o nosso... Isso significa que eles foram tirados à força da terra prometida. E foram levados como escravos para servir o reino babilônico. Tudo isso estava previsto, profetizado. Foi exatamente a palavra profética que Moisés tinha lançado sobre aquele povo. Então aqui eu inicio a continuação do que havia sido dito a semana passada. Queridos, é algo absolutamente fantástico e maravilhoso. O exílio da Babilônia, ele terminou 70 anos depois. O que aconteceu para terminar o exílio é que surgiu um novo personagem na história mundial. Esse cara se chama Ciro o Grande. Você estudou sobre Ciro o Grande na sua escola, nos livros de história. Ele era um imperador persa. Ele não tinha nada a ver com o povo de Deus. Ele nem Deus conhecia. Mas eu disse que essa história, ela também tem o propósito de fortificar a sua fé e fazer você entender como que a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia, ela é absolutamente fantástica. E eu quero te ajudar a entender isso. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Isaías 45. Queridos, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero que você entenda que Isaías viveu lá na metade do reinado, mais ou menos no 10º rei ao 13º rei de Israel, rei de Judá. Portanto, ele escreveu isso que nós vamos ler agora, cerca de 200 anos atrás disso acontecer. Mais precisamente, 150 anos antes de Ciro nascer. Tá bom? Então agora que você entendeu a época que o profeta Isaías escreveu, vamos à leitura. Isaías 45:1, escrito assim: o Senhor, quem que ungiu? O Senhor, amém? Ungiu como rei. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis, para que Ciro entre nas cidades. O Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E, embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Uau! Uau! O profeta Isaías chamou Ciro pelo nome antes dele morrer. E deixou claro para Ciro que, embora você não me conheça, eu sou o Senhor. E eu vou te dar força, eu vou te colocar num lugar de honra, para que você ajude o meu povo de Israel, o povo que chama pelo meu nome. Você está entendendo? Você está entendendo que Isaías falou isso numa época que o povo não era cativo? O povo estava vivendo
no reinado, no seu país, com o seu rei. Então, na época que Isaías escreveu isso, não fazia sentido nenhum. Uai, porque vai libertar do quê? Vai ajudar o povo de Israel contra quem? Quem que é Ciro? Só que Deus sabe todas as coisas. E daí lá na frente, o povo de Israel é tomado como escravo, é levado para o exílio. E daí nasce quem? O Ciro. O cara que se transformou no Ciro, o grande. Assim como Deus falou que Deus iria na frente, daria força para que ele passasse por entre as nações. E daí Ciro, o grande, ele tomou conta do mundo, passou a ser a potência mundial, o Império Persa. Só que Ciro, ele permitiu a liberdade religiosa. Então ele disse assim: povo de Israel, vocês podem voltar para a sua terra e cultuar o seu Deus. Só que tem um porém, queridos. Embora o povo tenha voltado para o exílio, do exílio, eles eram agora uma província do Império Persa. Eles não eram mais donos das suas terras. A terra era de Ciro, era do Império Persa, não do povo de Israel. Queridos, durante esse episódio, eu quero abrir um parênteses, da Babilônia, aconteceram muitas coisas importantes, histórias maravilhosas que você conhece. Histórias como a de Sadraque, Mesaque e Abidênego na fornalha, histórias como a de Daniel na cova dos leões, a interpretação dos sonhos. Foi tudo durante esse período, querido. Foi muito bonito, muito maravilhoso. Mas enfim, nós estamos aqui, fechamos o parênteses, voltamos para a nossa história. É nesse momento que Esdras, Neemias, eles reedificam os muros. Lembra dessa história? Quando eles reconstroem o templo, porque Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão e levou tudo embora. Ele acabou com o povo de Israel, ele destruiu Jerusalém. Jerusalém era a capital sagrada. Foi lá que eles estabeleceram o grande templo de Salomão. Como Nabucodonosor destruiu tudo, Ciro, que passou a ser o novo imperador, ele permitiu que Esdras, Neemias e companhia reedificassem os muros e o templo, mas eles continuaram como uma província, e agora os reis, o domínio político, econômico e de exército, de força, pertencia aos persas. Querido, eu também quero abrir um parênteses, foi nesse momento dos persas que aconteceram histórias maravilhosas da Bíblia, como a da rainha Esther. O pastor Murilo, ele pregou aqui, sem ser esse domingo outro, mas na pregação existe um rei, é o rei Xerxes. Vocês se lembram? O rei Xerxes, ele é conhecido também dos livros de história, ele é conhecido dos filmes de Hollywood. Tem um filme famoso, 300, onde o Rodrigo Santoro, um ator brasileiro, ele interpreta o rei Xerxes, o imperador persa. Era esse cara que era o rei da rainha Esther. Xerxes, ele era da dinastia de Ciro. Se eu não me engano, ele era. E assim foram mais 200 anos. Eu acho que Deus gosta do número 400, porque foram 400 anos de escravidão, 400 anos entre período de conquista e juízes, mais 400 anos sobre reinado, mais 400 anos do mundo, assim como você tem, assim como todo mundo tem. Nós temos a oportunidade de sermos fiéis à aliança que Deus propôs. Só que infelizmente a grande maioria da humanidade não segue esse caminho. A grande maior parte das pessoas prefere quebrar a aliança e viver por conta própria. E acontece isso. Deus não tem compromisso com quem não tem aliança. O Império Romano foi talvez o maior deles. A extensão territorial do que foi o Império Romano é quase que indescritível. Eu tentei pesquisar,
mas é muito, muito grande, toma conta do planeta, vai mais do que continentes. E é justamente durante o Império Romano, dominando, querido, que quando você lê Jesus, ele era um imperador romano. Pilatos, o período de Jesus, justamente, sincronizadamente, de acordo com a história, exatamente no domínio do Império Romano. Amém? E aqui eu começo a minha pregação. Toda essa introdução foi para nós chegarmos aqui. Porque a partir dessa inicia-se o segundo exílio. E esse é muito pouco falado, porque ele não mudou a história da humanidade. E eu não quero gastar tempo nisso, porque isso é óbvio, e você concorda comigo, até quem não é crente concorda. Jesus mudou a história da humanidade, ele trouxe uma nova aliança, ele trouxe um novo evangelho, e os cristãos passaram a ser perseguidos. Todo mundo que aceitou Jesus como sendo um Deus, ele passou a ser perseguido pelo Império Romano. O Império Romano não aceitava essa nova liderança. Então, antes aqui, eu tive o prazer ou desprazer de bastante tempo refletindo em tudo isso que eu estou falando para vocês agora, passando um filme na minha cabeça de quantas milhares e milhares de pessoas que foram mortas simplesmente por acreditarem em Cristo, exatamente naquele local. E assim foi em toda a extensão do território romano. Os cristãos foram perseguidos, mortos, executados, presos, açoitados, porque eles acreditavam em Cristo. Então, o povo começou uma grande perseguição sobre os judeus. E os próprios judeus, eles se rebelaram por volta do ano 70 a.C. Exatamente, na verdade, no ano 70 depois de Cristo, os judeus se rebelaram contra o Império Romano. E o Império Romano venceu os judeus. O Império Romano derrotou essa rebelião do povo judeu. E ali, eles destruíram Jerusalém. Eles destruíram o segundo templo, que foi reconstruído por Neemias, por Esdras. Eles desapareceram com a Arca da Aliança. Você já parou para perguntar, aonde está a Arca da Aliança? O objeto mais importante que já foi construído nesse planeta. Eu tenho para mim que Deus é inteligente, Ele fez essa arca desaparecer, porque se ela existisse hoje, em qualquer lugar do planeta, ela seria usada como objeto de idolatria, e Deus queria que nós estivéssemos, o Espírito Santo, no coração, não mais dentro da arca. Essa era a proposta de Jesus. Então eu tenho para mim que ela sumiu porque Deus quis, obviamente. Então, queridos, no ano 70 depois de Cristo, foi isso que aconteceu. O povo judeu se rebelou contra os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo e espalharam, deportaram os judeus, levados cativos, levados prisioneiros. Os que não foram levados como prisioneiros eram perseguidos, eram mortos. Então eles tiveram que fugir, tiveram que desaparecer, e a terra prometida foi destruída, tudo que havia nela. E para terminar de uma vez por todas com Israel, aquela terra prometida, esse território destruída, acabada, e ela não existe mais. Não existia Israel no mapa, não existia o povo que tinha um país, não existia, querido. Eles foram extintos, eles foram eliminados. E eles foram perseguidos por onde eles viveram, durante todo esse tempo, querido. E aquelas terras, a terra prometida, ela foi entregue justamente para os inimigos de Deus,
para um povo de cultura muçulmana, para um povo que detesta o povo de Deus, aqueles que acreditam em Cristo. Uma guerra que você conhece, que você está cansado de ver desde que você nasceu. Notícias e mais notícias do mundo árabe contra o povo de Israel. Essa é a história, queridos. Mas eu quero abrir um parênteses, porque eu quero lembrar vocês das promessas que Moisés fez. Mas não foi só Moisés, houveram muitos. Mas, queridos, eu quero acrescentar a sua fé agora com uma passagem maravilhosa de Jesus. Por favor, Lucas 21, 24. Olha o que Jesus disse. Queridos, Jesus viveu num período em que o povo estava lá, Jerusalém estava lá, amém? E daí ele vai lá e solta essa pérola. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo, e os não-judeus conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo de eles fazerem isso. Por favor, abrem Deuteronômio 28, 64. Olha o que Moisés disse. 1.500 anos antes de Cristo, 1.000 anos antes de Cristo, perdão. O Senhor Deus os espalhará por todos os países, de uma ponta à outra do mundo. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. E também nesses países vocês não terão paz nem sossego. O Senhor fará com que fiquem cheios de aflição, desespero e medo. A vida de vocês estará sempre em perigo, dia e noite o medo os acompanhará e vocês ficarão desesperados da vida. Misericórdia, queridos. Ao Brasil, por que homens de Deus de outras nações têm respeito e temor pelo Brasil? Por que Deus olha com tanto carinho sobre a nossa nação? Queridos, Hitler quase conseguiu exterminar os judeus. Quase. Queridos, o segundo exílio, ele terminou com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela terminou oficialmente em 1945. Existia, então, um grupo de aliados que se levantaram para combater Hitler e companhia. Eles venceram a guerra. Estados Unidos, Inglaterra e outros países. Quando eles venceram a guerra mundial, a Inglaterra, que pertencia à ONU e ainda pertence, ela passou a dominar as terras da Palestina. Existia um brasileiro chamado Oswaldo, me fugiu o nome, Aranha. Oswaldo Aranha. Queridos, o Oswaldo Aranha, ele foi presidente da Assembleia da ONU para definir um novo Estado para Israel, para devolver as terras de Israel para Israel. Então, queridos, a Inglaterra, que fazia parte da ONU, ela dominava sobre os palestinos agora foram vencidos na guerra. A ONU estabelece essa assembleia, e a assembleia é presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha, ele não tinha todos os votos que precisava, então ele adiou essa votação por 3 dias, para conseguir convencer os países membros da ONU a votarem a favor do povo de Israel. 3 dias depois de muita luta, depois de muito empenho desse brasileiro que foi iluminado por Deus, para a honra e glória de Deus, por 33 votos a 13, ficou estabelecido e determinado que Israel voltaria a ser dos judeus, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, porque isso é fantástico, porque eu quero fazer você lembrar da promessa feita para Abraão.
A promessa feita para Abraão, ela dizia que eu abençoarei os que te abençoarem. Queridos, o Brasil, ele foi um personagem fundamental para que esse exílio de quase 2000 anos terminasse. O povo judeu ficou disperso no mundo, sendo perseguido desde o ano 70 depois de Cristo até 14 de maio, hoje, de 1948. Esse foi o segundo exílio. Ele foi muito maior e muito pior do que o primeiro. Durante o segundo exílio, só Hitler matou 6 milhões de judeus. E Hitler, ele é só um dos que se levantaram contra os judeus. Eles foram perseguidos na Europa, onde você imaginar. Hitler quase conseguiu exterminar o povo de Deus. E daí, do dia para a noite, em 1948, com a ajuda de um brasileiro iluminado por Deus, esse país volta a existir e termina o segundo exílio. Mas, queridos, eu quero abrir outro parênteses, porque a Bíblia, ela é maravilhosa. Eu quero que vocês abram, por favor, para vocês verem como que a Bíblia dá riqueza de detalhes de como que tudo isso aconteceria. Por favor, Deuteronômio 33. Queridos, é o finalzinho de Deuteronômio, são as últimas palavras de Moisés, tá bom? Ele vai lá e fala que tudo aquilo de ruim iria acontecer, que nós já lemos. Só que daí no 30, versículo 3, ele fala assim, ó, então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês, Ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhado, e os trará de volta à pátria, mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo. O Senhor nosso Deus os reunirá e os fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês, e Deus os abençoará, ainda mais que abençoou os seus antepassados. Querido, eu não preciso nem falar para vocês o tanto que Deus tem abençoado esse povo. Esse povo desse tamanho aqui, ó, que mora lá no deserto, eles são a nação mais potente do planeta. Eles são donos de tudo que você imagina. As principais empresas, as principais marcas, tudo que existe de bom, vem daquele povo. É incrível como que um povo, como que um país que nasceu há 72 anos atrás, pode ser tão poderoso como é. Eu quero que você enxergue a mão de Deus. Eu quero que você enxergue Jeremias 31:7, por favor. Eu quero que você prestigie, que você dê valor na palavra de Deus, que você entenda por que ela é tão verdadeira. Jeremias 31, versículo 7, ele também profetizou sobre o povo de Deus. Olha o que ele falou. O Senhor diz: cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo, Ele livrou o resto do povo de Israel. Parece que Deus sabia que ia sobrar só um pouquinho, né? Sim, Ele sabia. Deus livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte. Presta atenção nessa palavra, querido, do norte. Eu os trarei do norte, e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Querido, Jeremias também viveu lá na época do reinado, há centenas de anos atrás, e de repente ele fala assim, ó, que eu vou trazer o povo de Israel do norte. Deixa eu te explicar uma coisa, se você olhar Israel no mapa, e você ir para o norte, você sabe onde que vai dar, querido? Lá onde foi o Holocausto, lá em Auschwitz, na Polônia. Eu fiquei abismado quando eu peguei um mapa para ver. A cidade da Polônia chamada Auschwitz foi onde houve a maior concentração de mortes do povo judeu em comando de Hitler. Hitler, da Alemanha, é vizinho da Polônia.
era aquele povo lutando a Segunda Guerra. E daí ele ainda dá riqueza de detalhes, que eles falam assim, com eles virão os cegos e os aleijados. Sabe por quê, querido? Nos campos de concentração, eles foram cegos, eles ficaram aleijados. E daí Jeremias fala que eu os trarei do norte, e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra, e virão os aleijados, os cegos, e vão voltar a ser uma grande nação. Você entende como é que a Bíblia é fabulosa, é fantástica? E eu quero ler só mais um para completar essa parte, porque ela é maravilhosa. Ezequiel 37, 21. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. Queridos, não tem mais reino de Judá e reino de Israel. Agora eles são uma só nação nos montes de Israel, e são uma grande nação. Exatamente como todo esse povo aqui profetizou. 14 de maio de 1948. Glória a Deus por isso, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Oswaldo Aranha, ele tem uma praça em Jerusalém com o seu nome. O povo de Israel respeita absurdamente esse nome. Você sabe o que é ter uma praça com ruas que chama Oswaldo Aranha? Oswaldo Aranha foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por conta disso que ele fez. Só que nós brasileiros não temos o costume de homenagear esses heróis. Como dizia a música do Delinquente, os heróis morreram de overdose. São esses heróis que os brasileiros homenageiam em vez de um Oswaldo Aranha. O Brasil tornou-se um personagem fundamental na história do povo de Israel. E é por isso que eu, Lucas, particularmente, creio do fundo do meu coração que Deus tem um carinho especial pelo Brasil. Deus olha para o Brasil com amor. Deus olha para o Brasil lembrando da promessa que Ele fez para Abraão, de abençoar aqueles que o abençoarem. Então a nossa nação abençoou a nação de Israel, e por isso Deus há de nos abençoar também, porque nós somos aliados daquele povo. Mais do que isso, nós somos co-herdeiros da herança de Abraão, através de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu já estou terminando, mas eu queria te dizer que a história não parou aí. Porque 24 horas depois que eles foram estabelecidos como Estado, como um país, os seus vizinhos levantaram guerra contra aquele povo. Eles se uniram e declararam guerra. Só que agora a conversa é diferente, porque agora Deus é a favor deles. Agora Deus está protegendo, e nunca mais alguém vai vencer Israel. Pode levantar o império que for, o país que for, podem se reunir as nações, ninguém mais vai vencer Israel. Você sabe por que eu falo isso com categoria? Porque Amós, você não precisa abrir, ele profetizou sobre isso, que depois que essas coisas acontecessem, eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, falei. Se o Senhor falou, eu tenho convicção. E por que eu tenho convicção? Porque eu não sou burro. A Bíblia relatou inúmeras coisas, todas aconteceram com riquezas de detalhes, igual eu provei para vocês. As profecias da Bíblia, elas se cumpriram com riqueza de detalhes. O Ciro foi chamado pelo nome, as nações vieram do norte, os aleijados, tudo aconteceu do jeitinho que Jesus falou. Então, para você entender a grandeza da Bíblia, coloca no seu coração que a Bíblia não é um livro que conta uma história que aconteceu. A Bíblia é um livro que conta a história que vai acontecer.
A Bíblia, ela já estava escrita quando tudo isso aconteceu. O último livro da Bíblia é do apóstolo João. Ele foi escrito no ano 100 depois de Jesus. Então tudo isso que aconteceu já estava registrado há séculos atrás. A Bíblia não erra. E a Bíblia dá riqueza de detalhes do que vai acontecer. Então, até mesmo quem é um ateu, ele precisa dar o braço a torcer que os relatos da Bíblia são verdadeiros. Contra fatos não há argumentos. A Bíblia, ela é real. Queridos, Ezequiel 36, 35, não precisa abrir. Ele profetiza que todos dirão isso a respeito desta terra, está falando de Israel. Ela era um deserto, mas agora ficou igual ao jardim do Éden. Não dá para entender, querido. Aqui termina Israel. Daqui para cá é a melhor agricultura do planeta. Daqui para lá é deserto. Aquele povo cultiva frutas maravilhosas, tem pomares lindos, tudo do bom e do melhor vem de lá, numa terra que até 1948 era deserto. Deus fez, não é porque aquele povo, é porque Deus tem uma aliança, Deus prometeu, e o que está escrito não falha, queridos. E, para terminar, eu coloco 2 fatos inegáveis que a gente aprendeu aqui. A primeira que eu queria te convencer é a participação fundamental do Brasil na restauração, na devolução de Israel para o seu povo. Isso é inegável, isso é um fato histórico e sensacional. Isso está a nosso favor. E o segundo fato que eu quero te chamar a atenção é o nível de precisão, de exatidão das profecias bíblicas, da riqueza de detalhes que ela nos dá em relação a tudo que aconteceu. Agora, o que eu tenho para te dizer? A gente não pode ser burro, com o perdão da palavra, mas é assim que a Bíblia fala, como cavalo a mula, que não tem entendimento, sabe? As profecias se cumpriram exatamente conforme o previsto. E a Bíblia está publicada muito antes de tudo isso acontecer. Então é um livro que é verdadeiro. É um livro que não conta o que aconteceu, que conta o que vai acontecer. E grande parte da história relatada na Bíblia, ela já aconteceu. Ela já está concluída. Falta só um tiquinho assim, ó. O próximo passo é Jesus nos buscar. A Bíblia diz, querido, a Bíblia diz que antes de Jesus buscar a igreja, nações se levantariam contra nações. E você tem visto isso bem recente. Você tem visto o amor se esfriar. Você tem visto que Israel se restaurou. E para eu não me delongar, você tem visto que o conhecimento se multiplicou. O conhecimento se multiplicou. De 1900, do ano 1900, até a época de Abraão, 2000 anos antes de Cristo, muito pouco se mudou na humanidade. A forma que Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo, e a forma que os seus tataravós viveram em 1900, foram muito semelhantes. Os últimos 50 anos bombaram. Hoje, um aparelho desse aqui faz milagre. Faz coisas que nem a gente acredita. O conhecimento se multiplicou. E a Bíblia alerta que quando esses sinais acontecessem, era para a gente ficar preparado, porque Deus viria buscar a sua noiva. Então fica a dica. Vocês se lembram das 10 noivas?
as 5 nécias e as 5 prudentes? As prudentes eram aquelas que mantinham o azeite, a lamparina acesa. Eu concluo deixando essa dica. Prepare-se, permaneça com a sua lamparina acesa, amém? Equipe de louvor, por favor, eu quero terminar com a música, com a canção. Só que agora você vai cantar essa canção de uma forma diferente. É uma canção da Keri Jobe, e ela canta a Bíblia. Ela cita as promessas que Deus fez para os patriarcas. As promessas de que a nossa geração seria abençoada, que nós seríamos um povo abençoado por Deus. Enquanto a gente canta essa música, você reflete, coloca a sua vida diante de Deus, e que você contemple a grandeza, a preciosidade que é esse livro chamado Bíblia, e que você tenha fé e esperança que o nosso país há de ser uma grande nação abençoada por Deus, amém? Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer sua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer sua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Resplandecer sua face sobre ti, Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Vamos declarar amém, Senhor. Conhecendo mais de Ti, o Senhor tem se revelado para a sua noiva, Deus.
nós que estamos aqui, aqueles que estiveram ouvindo, Senhor, nós sabemos que o Brasil é um país abençoado. Nós cremos, Pai, nas suas profecias, na sua palavra. E nós cremos, Senhor, que tudo aquilo, Pai, que diz a sua palavra, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos guarda, que nós seremos benditos na entrada, na saída, desde essa palavra que o Senhor entregou para Abraão, Deus, que o Senhor iria abençoar aqueles que abençoassem, Pai. Nós sabemos que o Brasil teve um papel importante, Deus, em toda a história do povo de Deus. E nós cremos e nós tomamos para nós essa palavra. Oh, que a graça, Senhor, que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença à frente e atrás, ao seu lado
encerramos esse tempo, esse culto, declarando, Pai, que nós reconhecemos o seu amor. Entendemos, Pai, um pouco mais das suas misericórdias, da sua bondade, da sua fidelidade. E nós cremos que as mãos do Senhor estão sobre o Brasil. Nós cremos que as mãos do Senhor estão sobre o povo de Deus. Nós cremos que as mãos do Senhor estão sobre nós. E nós cremos que tudo já vem sendo cumprido, Pai, e continuará sendo cumprido. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada um aqui diante de Ti, a sua igreja diante de Ti. Pedimos a sua bênção, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. Nós selamos, concluímos esse culto, declarando, Pai, declarando. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos encerrar o culto declarando amém?